Últimas notícias do São Paulo. Vou te falar sobre os reforços que o São Paulo deve buscar na próxima janela de transferências e como é que vai estar esse planejamento. Qual que é a ideia de elenco para a próxima temporada? Eu pegar o gancho da fala do Belmonte, a gente fez uma apuração e a gente vai trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso. As opções do técnico Hernan Crespo para a ala esquerda, a gente vai bater um papo sobre isso e uma atualização importante sobre Juliano Galopo. Antes da gente trazer todas as informações aqui do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, que estamos em Black Friday. É só você usar o cupom ALEXANDER para você ter R$ 60 de desconto. E aí você pode usar no site da forma que você quiser, pedir o que você quiser. Eu tenho certeza que a sua escolha será a melhor de todas, porque a Mandaká só tem coisa de qualidade. Aqui embaixo na descrição também tem um link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos aqui mesmo no canal do YouTube, além de vários outros benefícios como o nosso grupo do WhatsApp. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Galopo pode retornar ao São Paulo? A gente tem uma pequena atualização referente às informações que a gente já trouxe durante a semana. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, muito da parte do staff do Galopo. A gente já vem conversando com o staff do Galopo há pelo menos uma cerca de 6 meses. E em todas as oportunidades foi nos falado que ele estava adaptado, ele estava feliz na Argentina, voltando ao seu país. Nada e é sempre nada contra ao São Paulo, tá? O Galopo sempre teve muito respeito ao São Paulo, sempre foi um jogador muito compromissado, jogador que realmente sempre cumpriu tudo que tinha que fazer. Infelizmente, no campo as coisas acabaram não acontecendo da melhor forma, mas sempre com que a gente teve contato foi se falado: olha, o Galopo ele está feliz na Argentina, ele quer permanecer, ele quer ficar, ele quer ter continuidade. O Marcelo Gallardo, que é o técnico do River Plate, adora o Galopo, acredita que ele é uma peça muito útil para o seu elenco e não quer abrir mão do Galopo para a próxima temporada. Para o staff do Galopo, quando a gente traz para o São Paulo, não há essa cravada, né? Não há essa questão de 100% ali você trazer, ó, ele vai ser comprado, até porque existe uma negociação para envolver o Enzo Dias e quem sabe até o Tapia. Mas o staff do Galopo, em todas as vezes, cara, crava, ele fica, ele fica, ele fica, ele fica. A impressão que fica da minha visão, né, as pessoas com que eu conversei não quiseram confirmar essa minha teoria, é de que acredito que o River Plate está dando uma segurada no Galopo neste momento, justamente para ter um poder de barganha maior, para não ter que pagar ao São Paulo o valor estabelecido na compra, e aí fazer algum tipo de barganha com o São Paulo para tentar aí faturar um pouquinho mais aí com pagar um pouquinho menos aí com toda essa operação. Mas, da parte do Galopo, existe uma confiança muito grande mesmo, de ele permanecer na Argentina. Eles praticamente tratam essa situação como imutável. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato essa impressão vai acontecer. O que você acha disso tudo? Você gostaria do Galopo de volta ou você acha que é uma boa essa negociação em definitivo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Beleza? Bora avançar, trazendo mais informações do tricolor paulista. As opções do técnico Hernan Crespo para a ala esquerda. O Enzo Dias se machucou, né? Teve um probleminha que ele já vinha tendo, né? Que eram as dores no quadril. Foi identificado ali que realmente era um problema um pouquinho maior, teve que fazer a cirurgia, então ele deve ficar de fora da temporada. E aí ficam as opções do técnico Hernan Crespo, quem ele pode utilizar nesses últimos 5 jogos. O Enzo Dias, todo mundo sempre fala, né, que o Enzo Dias ele é um jogador muito privilegiado fisicamente, só que acho muito difícil do Enzo Dias acabar voltando neste tempo em 20 a 25 dias em campo. Não descarto porque se trata do Enzo Dias, mas é muito difícil contar com isso, porque o Enzo Dias agora ele está em repouso. Então ele vai passar um tempinho em repouso, depois ele vai para fisioterapia, aí depois ele vai para preparação física, para depois voltar a poder jogar. Então esse período é muito curto para tudo isso acontecer às vésperas do término da temporada. Então eu
Não conto mais com Enzo Dias para a temporada e acho que você também deverá fazer o mesmo. Se ele acabar pintando ali na penúltima, na última rodada, maravilha, parabéns Enzo Dias, que realmente físico privilegiado você tem, mas eu não contaria com ele. A janela de transferência está fechada, só abre para o ano que vem, então o que o Crespo pode fazer até lá? A solução, entre aspas, mais óbvia seria a do Ferreirinha atuando pela ala esquerda, porque foi ali que ele se destacou contra o Flamengo, mas acho que é uma questão muito específica, né? O Ferreirinha ter dado certo contra o Flamengo foi uma situação onde era o lateral direito era o Emerson Royal, era um time que não tinha um ponta pela direita que realmente daria trabalho, porque a maioria dos jogadores do Flamengo caíam para o meio, né? O Samuel Lino, que era ponta a ponta mesmo, era ponta do outro lado. Então, por mais que seja uma opção, não seria tanto assim uma certeza de que o Crespo vai optar pelo Ferreirinha atuando todos os jogos por ali. E aí vem a questão do Patrick. Será que o Patrick vai ter oportunidade? E aí a gente já tem uma informação de que o Patrick não deve ficar para a próxima temporada, que o São Paulo deve buscar realmente um empréstimo do jogador até para ele ter uma maturidade para quem sabe em 2027, no seu último ano de contrato, poder jogar no tricolor paulista. Mas será que o Patrick vai dar conta? Será que ele vai conseguir corresponder? O Wendel também está fora. E aí eu conversei com algumas pessoas sobre a possibilidade do Nicolas, né? Se o Nicolas pode subir e tudo, ter oportunidade, mas o Nicolas, ele tá na reta final da temporada do Sub-20. Será que o Crespo vai optar pelo garoto? Será que ele vai optar por colocá-lo? O Crespo ele tem sempre adotado o discurso de que eu só vou chamar do Sub-20 se for para poder jogar. Então, surgiu essa oportunidade para o Nicolas. Será que ele vai subir? As informações que eu tenho previamente é que ele está pensando consideravelmente na solução, na oportunidade de contar com o Nicolas. Mesmo o Nicolas entrando numa reta final de sub-20, o profissional está é, clamando por uma oportunidade e é bem possível, bem plausível da gente acabar vendo o Nicolas subindo aí nessa emergência. Porque são essas as opções que ele tem. Sabino, Luiz Gustavo, ninguém pode fazer aquela função. Então acho que o Crespo vai ter uma dorzinha de cabeça, mas acho que a solução mais óbvia vai ser aí a oportunidade para o Nicolas. Você acha que o Nicolas é melhor ou você apostaria no Ferreirinha atuando por ali? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Contratações para 2026, quais são as posições, quantos reforços vão vir? Bora trazer a apuração. A gente tem conversado desde a terça-feira. Na terça-feira, o Carlos Belmonte deu uma entrevista para a imprensa e ele fala em 2 a 3 reforços e ele fala um pouquinho ali sobre o planejamento do ano que vem. E aí, desde aquela entrevista do Belmonte, a gente vai a campo, vai apurar, vai conversar com várias pessoas e aí, 3 dias depois, né, somente nessa sexta-feira que a gente consegue trazer a apuração um pouquinho mais detalhada. Bom, primeiro, ainda está no campo de ideias, tá? Ainda não é algo 100% cravado, porque ainda haverão reuniões ainda para definir, para bater o martelo. Mas a ideia prévia, tá, do São Paulo seria buscar de 2 a 3 reforços, como a gente disse, e esses reforços seriam basicamente um zagueiro canhoto, porque há uma identificação do Crespo de que o time defensivamente fica mais seguro e também por uma questão de saída de bola com o zagueiro canhoto. Por mais que o Alan Franco jogue por ali, o Crespo não gostou muito dele sendo esse zagueiro cortando para o meio. O time acaba não tendo um zagueiro que vai sempre. É questão de rotatividade de corpo. O cara pega a bola aqui, o Alan Franco ele já pega olhando para o meio e o Sabino já pega olhando para a lateral para buscar o ala. Então isso é uma questão de posicionamento. E o Crespo gostaria de contar com pelo menos mais o zagueiro canhoto para poder fazer esse revezamento com o Sabino e o Alan Franco começarem a brigar como zagueiro pela direita ou zagueiro centralizado. E também a expectativa do São Paulo é de, quem sabe, negociar um dos seus zagueiros atuais. O goleiro do São Paulo está bem servido, o São Paulo não vai buscar um goleiro reserva, pelo menos neste momento, vai apostar-se no Young. As alas do São Paulo também entende que está satisfeito com as opções que tem, e o ataque também o São Paulo entende que será reforçado com os jogadores que estão lesionados. A gente está falando de Rian, de André Silva, de Caleri, o Lucas é contado como um reforço para a próxima temporada. Então o São Paulo entende que o setor ofensivo, como se só precisa de 2 atacantes, o São Paulo tem várias opções para a próxima temporada, mesmo ainda se desfazendo do Rigoni e do Dineno. Os outros reforços que o São Paulo vai
buscar e monitorar estão no meio-campo. A primeira opção do São Paulo é buscar um 10, e esse 10 seria, sem contar ainda, com o Oscar, não, sem contar com a situação do Oscar. A situação do Oscar é uma outra coisa. O São Paulo já buscaria um camisa 10 para a próxima temporada. Quando eu falo camisa 10, as pessoas já pensam em grandes nomes. Só que esse camisa 10 seria um nome de composição de grupo, seria uma composição de elenco, seria um jogador ali realmente que faça a função de meia armador, mas que pode não ser um cara tão pomposo no mercado da bola, poderia ser um nome que não empolgasse tanto. Mas o São Paulo buscaria um camisa 10 porque entende que o Rodriguinho é uma boa opção para venda e o Oscar e o Rodriguinho teve os problemas físicos. Então você contar com mais um, além da subida do Pedro Ferreira, o São Paulo entende que seria o ideal. E aí esses dois reforços seriam os principais. E aí o São Paulo monitoraria o mercado em busca de um 8, um jogador para ser o reserva do Marcos Antônio, porque há uma impressão internamente de que o São Paulo é um com o Marcos Antônio e é outro sem. Então a ideia de você trazer um jogador que faça a função do Marcos Antônio quando ele não estiver, e é óbvio, né, talvez não com a mesma qualidade, mas a característica, um cara de armação sendo volante, um camisa 8 que consegue controlar o jogo. E aí eu não descartaria, por exemplo, uma nova investida no Medina, aquele jogador do Estudiantes que o São Paulo tentou na última janela de transferências, que é difícil e tudo por empréstimo, mas um jogador desse porte, desse quilate, podemos dizer assim. Um camisa 8 que tem um pouco mais de saída de bola, porque a impressão, o Alisson não é um jogador de armação. Luiz Gustavo também não. Maia, não. Luan também não. Bobadilha, não. O Hugo pode acabar sendo esse cara, mas o São Paulo quer contar com o Hugo no elenco, mas ainda não dar essa responsabilidade a ele. Então é mais ou menos nesse cenário de reforços que o São Paulo vai buscar na próxima janela de transferências. Não acho que vai ser mais do que isso. Acho que serão 2, 3 e olha, vai ser difícil ainda buscar esses 3 reforços, porque tem toda a questão financeira, o São Paulo ainda deve tentar diminuir a folha salarial para o ano que vem, a situação financeira do clube será pior em 2026 em termos de compra, então é mais ou menos nesse cenário que hoje o São Paulo Futebol Clube está. O que você acha desse planejamento? Você acha que é uma boa? Você curte ou não curte? Ou você acha que o São Paulo teria que buscar outros reforços? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal também, que é super importante. A gente está chegando aí a 12 mil inscritos. Hoje eu estarei lá no Super CT, no treino aberto, representando o canal Arnaldo Tironi, e mais tarde, às 6h30, tem a live dos 3 zagueiros, a sexta tricolor, para a gente bater um papo sobre tudo dessa semana. Um abraço, tchau!